Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no penúltimo dia do mês de novembro. Eu tenho o programa de hoje e de amanhã para falar com você dentro do livro de Efésios, não que eu não possa falar outro dia, mas eu quero me servir desse tempo que eu tenho para compartilhar com você algo que você já está bem familiarizado. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, eu quero falar hoje da batalha espiritual que todos nós vivemos e amanhã da armadura de Deus. Então vamos lá, a Bíblia diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipe das trevas desses séculos, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele diz, portanto, já que é assim, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes, permanecer inabaláveis. Então, a palavra aqui está dizendo que eu preciso me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. O que aprendo aqui? Que eu fico e sou raquítico na vida espiritual, se eu quiser fortalecer-me em mim mesmo, ou quiser determinar que há força em mim bastante para eu vencer qualquer batalha espiritual. E a palavra é objetiva: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então há uma força no poder de Deus que me traz fortalecimento, que me enrijece, que me cria musculatura fortalecida espiritualmente falando. Ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, não apenas uma parte dela, mas de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, a palavra está dizendo que Satanás ele tem ciladas para cada pessoa. Essas ciladas são astutas ou astuciosas, ou seja, elas trazem uma roupagem de que não parece ser aquilo, mas daqui a pouquinho a pessoa se vê atada por aquela cilada. A Bíblia está dizendo que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra essas astutas ciladas. Então, eu vejo a cilada do diabo, eu tenho noção, eu tenho entendimento que ela existe e eu me posiciono contra. Paulo, quando escreve à igreja que está em Coríntios, ele diz que nós não devemos desprezar os ardis de Satanás, ou seja, a forma ardilosa como ele engendra, como ele maquina, como ele planeja destruir a nossa vida. Então, a palavra está dizendo que eu devo me revestir de toda a armadura de Deus, porque senão eu não vou conseguir oferecer resistência a este ataque do inimigo. E a palavra aqui segue dizendo, ela diz, não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, a nossa luta não é igualmente a pessoas, mas sim contra principados. Então, nós não temos que lutar contra carne e sangue, contra pessoas naturais como nós, mas nós lutamos contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então essa luta é basicamente espiritual. Ou seja, nós estamos envolvidos em uma guerra, nós estamos envolvidos numa peleja e eu e você precisamos entender dessa peleja, precisamos entender desta guerra, precisamos entender desta batalha. A Bíblia traça aqui 4 classes de seres espirituais com os quais nós temos que lutar. Vamos lá? Nós lutamos contra principados, potestades, príncipe das trevas e contra hostes espirituais da maldade. Dentro desse contexto, desse conceito, você já deve ter lido, ouvido pregações, ministrações e até estudos bíblicos que falam de seres espirituais que guerreiam no mundo espiritual e seres também que não apenas tentam vida de pessoas, mas que endemonizam,
atuam dentro da vida da pessoa. Por isso que Paulo diz aqui nesta carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 27, ele diz: não deis lugar ao diabo. Porque quando uma pessoa dá lugar ao diabo praticando aquilo que ele incita, esta pessoa já passa a estar dominada por esse ser. E essa espécie de dominação pode ser uma opressão, mas pode ser também uma demonização. Ou seja, a pessoa passa a estar escravizada, passa a viver escravizada por esse ser espiritual. Então, o que a Bíblia diz? Como a Bíblia diz que a gente pode oferecer resistência? E vai aí o conselho da palavra de Deus. Não é um conselho meu, é um conselho da palavra de Deus. O que ela diz para que a gente consiga vencer isso? Ela diz: revestível de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes contra. Então, essas astúcias do diabo, elas vêm para nos enfraquecer. Estar firme, posicionando, ela vem para nos demover de um propósito, para nos demover de um objetivo. E por que não dizer que muitas pessoas têm caído nessa cilada, têm sido atingidas por essa cilada e têm sido igualmente derrotadas? Então, como que nós vamos vencer isso? Como nós vamos suprimir tudo isso, não permitir que atue na nossa vida? Nos enchendo do Senhor, nos fortalecendo do Senhor e nos revestindo de toda a armadura de Deus. Quando nos revestimos de toda a armadura de Deus, nós sabemos, entendemos e compreendemos que o Senhor nos dará força e autoridade para suplantar tudo isso. Quem sabe você agora está vivendo um terror, vivendo agora uma abominação, vivendo algo que você nunca escolheu para você, que você nunca queria viver, que você nunca desejou viver, mas está passando por um assédio do inimigo e você quer vencer e você precisa vencer. A palavra diz aqui que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. Então o dia mau chega para todo mundo. É um dia que parece que não vai ter saída, não vai ter solução. Mas em Deus sempre haverá solução. Que a mão de Deus, o poder de Deus esteja atuando aí na sua vida agora, lhe trazendo poder e autoridade, não só para resistir, mas para permanecer firme, inabalável, glorificando o Senhor. Você vai conseguir. Deus está aí para te ajudar. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.